Você que já está na segunda fase do exame de ordem e optou pela área do direito do trabalho, nós vamos conversar sobre dicas de como você conseguir ser aprovado nessa prova agora do dia 8 de agosto de 2021. Hoje nós vamos conversar com você, aquele candidato que fez a opção do exame prático para direito e processo do trabalho. Parabéns, você escolheu uma excelente área de atuação, uma área que hoje está em alta no mercado, mediante todas as dificuldades do Covid-19, com contratos de trabalho, suspensão. Então essa área que estava meio que esquecida, com muitos comentários sobre a reforma tributária, que esse direito do trabalho ia por fim terminar, hoje está em alta. Você fez uma excelente opção. Então eu vou conversar com você como uma candidata que foi aprovada neste exame que ocorreu em dezembro. Então, em dezembro de 2020, houve um exame de segunda fase, aonde esse exame foi opcional. E eu resolvi enfrentar essas dificuldades do Covid-19 e tudo isso, né? E fui fazer esse exame e hoje eu já tenho a minha OAB. Então eu quero passar para você que fez essa escolha que esse exame da OAB você vai ter que ficar muito atento ao edital que você vai conferir no site da FGV. Você vai ler então ali qual é a matéria que você vai precisar estudar para prestar esse exame, tá? Esse exame, ele é um exame com consulta. Então o que você precisa treinar é como buscar, né, aquelas informações que você necessita para realizar o seu exame. Dentro desse material com consulta, você pode consultar o vadimeco. Eu aconselho que neste vadimeco seu tenha a CLT, a Constituição Federal, o Código Civil e o Código de Processo Civil. Por que o Código Civil e o Código de Processo Civil? Porque eles são aplicados de maneira supletiva e subsidiária às leis trabalhistas. Então, nós vamos primeiro buscar na Constituição Federal. Então, você já vai marcar no seu vadimeco quais são os artigos que vão falar sobre direito do trabalho dentro dos direitos sociais, né? Direitos coletivos e direitos individuais do trabalho. Então, sempre nós vamos ter uma fundamentação na nossa Constituição Federal. Depois nós vamos partir para a nossa CLT, a nossa querida Celinha, que nós não podemos deixar de ler e de consultar. Depois nós vamos ter súmulas e OJs, tá? Então, esse é o material que você vai ter, o seu material individual. Eu aconselho você ter também um livro atualizado de súmulas e OJs, que você pode consultar. Isso me ajudou muito no meu exame, né? Porque eu consultei realmente as súmulas e OJs, tá? Então, você vai fazer toda essa marcação do seu material. E aí, então, você vai se preparar para enfrentar esse exame. Esse exame, ele é formulado da seguinte maneira. Primeiro, você vai ter um caso prático, onde você vai discorrer de uma peça processual e ela é toda manuscrita. Então, você vai ter que treinar a sua grafia, a sua letra, deixar bem legível, tá? E também esse espaço é limitado. Então, são 5 folhas pautadas de 30 linhas cada folha. Então, você tem 150 linhas para você fazer a sua petição, tá? Seu recurso, a sua petição, aquilo que a prova te pedir. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dessa peça. Como é que você vai fazer? Você vai fazer a leitura do caso concreto. É como se fosse um cliente que sentou no seu escritório e começou a te contar o porquê que ele foi te procurar como advogado. Você vai fazer a primeira leitura e na segunda leitura você já vai começar a grifar
aqueles dados relevantes, então datas, horário de trabalho, tudo isso. Tá? Você fez essa segunda leitura. Mediante isso, você vai partir para traçar a régua processual. Isso é muito importante. Então, você está além do caso, não teve nenhum ato processual, nenhum ato, ele foi lá te procurar, não aconteceu nada ainda. Então, nós estamos frente a uma reclamação trabalhista, no início da régua processual. Se o problema já te trouxer dados e quem te procura, no caso, é a reclamada, vamos dizer, o empregado entrou com uma reclamação trabalhista e o empregador foi te procurar no seu escritório. Então, você vai fazer uma defesa. Então, você vai fazer uma contestação. Importante você estudar essa contestação, porque hoje essa contestação, ela pode ter dentro dela mesmo, no bojo, uma reconvenção. Então, você vai ter que analisar se é uma contestação ou uma contestação com reconvenção. Mas eu vou escrever lá não, você vai escrever contestação. E a reconvenção, depois que você abordar todas as teses, você vai falar sobre essa reconvenção, tá? Tudo bem. Então, estamos continuando na régua processual. E se você tiver ali dados de uma sentença, então você já passou da fase de instrução e você já está na fase recursal. Então, se falar alguma coisa de sentença, você vai falar então de recursos, tá? São 3 peças mestras do nosso exame. Então, nós temos a reclamação trabalhista e dentro da reclamação trabalhista poderá cair uma consignação em pagamento, porque já caíram 2 vezes, embora seja uma peça tipicamente do processo civil, ela pode cair também no nosso exame. Então, você estude também uma consignação em pagamento, tá? Então, nós temos a primeira peça mestra, reclamação trabalhista. A segunda peça mestra e a mais querida da nossa banca, contestação. Então, a contestação foi a peça que mais caiu nos exames de ordem, tá? E depois, em segundo lugar, o recurso ordinário. Eles adoram o recurso ordinário, então está muito em pauta essas peças de defesa. Então, você estude bastante essas peças de defesa, tá? E por 2 vezes caiu contra razões de recurso ordinário. Pode cair também. Mas se você sabe fazer o recurso ordinário por um raciocínio jurídico, você conseguirá também fazer a contra-razões de recurso ordinário, tá? Peças mestras são 3: reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário. Frente a isso, o que você vai precisar? Você vai precisar do seu raciocínio jurídico. Então, o seu raciocínio jurídico, você vai ter as teses. E é como se você estivesse conversando com o juiz. Cada tese ela vai ter que ter começo, meio e fim. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Isso você aprendeu no seu curso raciocínio jurídico. Então, a cada tese você vai desenvolver esse raciocínio jurídico, tá? Então, primeiro, em fatos, dentro do exame de ordem, você vai pôr só 3 linhas, porque não pontua. Então, você vai resumir, para não gastar tempo e nem gastar suas valiosas 150 linhas, você vai resumir. Não pule, mas você vai resumir, tá? E depois, quando você entrar no direito, é a parte que você vai caprichar, porque são as teses, é ali que você vai demonstrar que você domina a matéria, o direito material, e também domina o direito processual e você tem um bom raciocínio jurídico. Então, a cada tese que você abrir, você vai dar o início, você vai fundamentar. Na fundamentação, você tem que ser... A banca é bem rigorosa, então ela quer o artigo, ela quer o inciso, ela quer a linha. Se você deixar de citar a linha, eles não vão pontuar para você. Então, você vai seguir passo a passo. Essas são as principais dicas
que eu posso te passar como uma candidata aprovada, tá? Estou falando ainda em relação à peça, porque depois nós temos as questões, tá? Em relação às questões, você vai ter 4 questões. Cada questão vai ter item A e item B. É muito importante isso de item A e item B, porque na folha de respostas, se você não colocar a resposta A, aonde está sinalizado A, eles não vão pontuar para você. Então preste muita atenção. Você está lá no seu rascunho, né? Você vai pegar, vai ler um caso e dentro desse caso eles vão te pedir a alternativa A e a alternativa B. Você vai desenvolver o raciocínio jurídico usando o próprio enunciado para ficar bem completo. Então você vai pegar o próprio enunciado, né? Você vai aprender a fazer esse raciocínio jurídico. O que ele quer, você vai descrever ali, você vai fundamentar e você vai concluir, tá? E depois você vai passar com atenção o que é do item A na folha de respostas, item A. O que é do item B na folha de respostas, item B. A primeira parte da prova, ela pontua 5 pontos. A segunda parte da prova, que são 4 questões A e B, ou seja, são 8, né? Desmembrando, pontua 5 pontos também, tá? Então, você tem que pensar que você tem aí uma margem de erros, enfim, de 40%. Você tem que acertar 60% da prova. E você tem que desmistificar, você tem que ir tranquilo, leve, você estudou, não é uma prova que você está competindo com os outros candidatos. Se você pontuar a nota 6, rumo à vermelhinha, rumo à sua carteirinha de ordem da OAB, tá? Como dica ainda, se você está inscrito num dos cursinhos que nós temos excelentes, eles vão te orientar, eles vão te disponibilizar simulados. Mas se você é um autodidata, nas plataformas como a OAB de Bolso, Passeio Direto, entre outras, eles também vão disponibilizar simulados online para você fazer. E quando você for fazer o simulado, o próprio nome já está dizendo, imagine-se lá no exame. Então você vai cronometrar para você ver como é que você está em relação ao tempo. Se está tranquilo para você essas 5 horas, né? É corrido, eu digo para vocês que é corrido. Mesmo que você tenha um bom ritmo de processos mentais, mas você vai precisar de no mínimo 3 horas e meia para fazer esse exame. Você não vai conseguir fazer antes. De uma maneira tranquila, bacana, com uma boa grafia, né? Todos esses detalhes são importantes. É muito importante você ler o seu edital e também dentro da plataforma FGV Projetos, que você já domina, que você já conhece, você já está na segunda fase, você tem lá os exames anteriores, o que eu acho muito importante você fazer. Você pega pelo menos os 3 últimos exames de ordem de direito do trabalho, processo do trabalho, e faça, né? Porque assim você vai perceber como é que a banca formula as questões, qual é o grau de dificuldade, como que você está na pesquisa do seu vadimeco, como que esse seu vadimeco está marcado para você. Leva o vadimeco marcado, as principais leis, né? Que você vai ser aprovado. Pense que é só mais uma prova. Se você foi aquele aluno de mediano para cima no seu curso de graduação, se você tirava notas de 6 a 10 no seu curso de graduação, é só mais uma prova, é um exame tranquilo e você vai ser aprovado. Se você gostou dessas dicas que estamos passando para você, inscreva-se em nossas redes sociais. Eu sou uma candidata que fui aprovada.